Sejam bem-vindos, começando mais uma live. Hoje eu vou acompanhar aqui com vocês no notebook a gravação. Já estamos com o material todo preparadinho aqui para a gente começar. Enquanto as pessoas vão chegando, quem vai chegando aí vai dizendo oi, dizendo de onde está ouvindo, e eu vou postando aqui algumas informações gerais nos comentários da nossa live. Vamos lá na nossa página. Quem tá chegando? Ó, a Daura chegou. Beijo, Daura, boa noite. Enquanto aí o pessoal tá chegando, eu vou postar aqui algumas informações. Deixa eu lá me assistir. Onde é que eu tô? Aqui. Vou deixar aqui em silêncio. Daqui eu consigo ver o comentário melhor. Lá na câmera eu não consigo. Vou ter que olhar por aqui. Vamos lá. Já vou deixar aqui o e-mail, todos os materiais, a Daura que já está aí assistindo, todos os materiais que a gente vai usar hoje, os 6 gráficos, eu posso mandar por e-mail para quem estiver assistindo, quem estiver ao vivo ou estiver assistindo depois essa gravação. É só me mandar um e-mailzinho dizendo assim: Cris, me manda os arquivos do gráfico. Não vai entrar em site nenhum, é só me mandar um e-mail pedindo, dizendo eu te vi lá, eu quero trabalhar com aqueles gráficos, e eu já mando para vocês respondendo. Mas me manda por e-mail, se botar, não adianta colocar aqui nos comentários, porque depois eu não vou ter tempo de pegar nos comentários, entrar lá no e-mail. No e-mail eu abro e já respondo no próprio e-mail, tá bom? criscoe@gmail.com. Então, para receber todos os gráficos, deixa eu editar aqui. Para receber os 6 gráficos da live, envie e-mail para Criscoe. Isso aí. Bom, vamos lá começar a falar então. Quem mais entrou? A Aline entrou. A Aline tá me mandando, olha, pelo WhatsApp. Começou sim. Eu não vejo, não consigo ver quem é que tá online. Dá um oizinho aí, eu só vejo a quantidade, eu não sei nem quem é que tá por aqui. Vamos lá, vou começar falando um pouquinho. Eu fiz um roteirinho aqui para não me perder, para que a gente consiga otimizar bem legal o nosso tempo. A primeira coisa que eu anotei aí, eu até tô divulgando o curso. Eu vou fazer um curso presencial de radiestesia em 3 módulos. Oi, Marisa, boa noite. Eu vou fazer um curso presencial de radiestesia e radiônica, com 3 módulos, né? Um curso que vai começar agora em setembro, dia 15 de setembro, e a gente vai até dia 10 de novembro, um encontro por mês, para dar tempo da gente praticar, para a gente fortalecer os conhecimentos, para não fazer daqueles intensivões, né? Tem alguns cursos que a gente faz intensivo, uma semana, um final de semana inteiro. Esse eu quis estruturar de uma forma que a gente pudesse estudar e praticar a radiestesia, tá? E ao longo dessa divulgação que eu já estou fazendo, tá no meu site, tá no Face, eu já tenho recebido algumas perguntas. Uma pergunta que é meio geral, assim, Cris, qual é a diferença de radiestesia e radiônica?
Eu já ouvi falar que radiônica é feito por aparelhos, né? Então eu quero falar primeiro isso para a gente introduzir o assunto e para saber da onde que a gente está partindo, né? E essa live de hoje é já para trazer algumas ferramentas para que você já possa usar em casa, para você, para sua família, para quem já faz atendimento. A Daura que está aí assistindo, eu sei que ela já trabalha com o tratamentos terapêuticos, então já vai poder usar também com seus clientes, enfim, para quem a gente quiser ajudar, a gente consegue já aplicar o que a gente vai estudar hoje na live, tá? Vamos lá, o que é radiestesia? Radiestesia e a etimologia da palavra, né? A gente tem um pedacinho do grego e um pedacinho do latim. Lá do latim a gente tem o termo radium, e esse radium ele tá ligado a campo de energia de radiação, né? Radiação. Então, campo energética que emite radiação. E a ístesis, lá do grego, que está falando de uma energia de percepção dos sentidos, né? Quer dizer perceber, percepção de sentidos. Então, é perceber pelos sentidos as energias, as ondas, né, radiônicas, as ondas de rádio, as energias, as frequências, todo tipo de energia. Então a radiestesia ela vai trabalhar com identificar, perceber as energias. Então a gente consegue pela radiestesia identificar energias do corpo da pessoa, energia de elementos naturais, energias de ambientes, enfim, a gente consegue perceber energias. Uma vez percebido essas energias, o que eu faço com elas, né? E aí é que entram os conhecimentos da radiônica. A radiônica ela vai trabalhar com a emissão e manipulação dessas ondas, dessas frequências, dessas energias, tá? Então eu identifico pela radiestesia e eu trabalho pela radiônica. Então eu consigo pela radiônica alterar frequências, alterar ondas com o trabalho radiônico. Então é muito comum que o radiestesista ele acabe trabalhando, conhecendo e se aprofundando na radiônica. Porque não adianta eu só identificar a energia e não trabalhar com ela, ou não saber como trabalhar com ela. E é muito comum quem vai começar aí um trabalho pela radiestesia começa conhecendo gráficos, né? Então aqui eu tenho uma mesa, 3 gráficos diferentes, eu trouxe outros gráficos, tem os pequenininhos de bolso, tem os gráficos maiores em placas gravados em cobre. Eu vou falar também um pouquinho a diferença do cobre. As placas que eu vou ensinar para vocês, essas aqui ó, em papel, eu também posso trabalhar com as placas no papel. Então, esses símbolos a gente está trabalhando com a geometria sagrada, que vai trabalhar um certo tipo de frequência, um certo tipo de vibração. Quando eu uso os conhecimentos da radiestesia para identificar as energias que precisam ser trabalhadas e eu uso o conhecimento da radiônica, eu consigo, a partir deste conhecimento de símbolos de formas geométricas, o que a gente chama de gráficos, trabalhar a emissão de uma determinada energia para alterar uma realidade de uma pessoa, de um ambiente, de um grupo, enfim. Tá? Esse é o trabalho básico de radiestesia radiônica. Tudo muito simples, tá? Então é bem objetivo. A grande questão é como eu faço isso, né? Como eu trabalho. Existe aí ao longo do tempo uma aura meio assim mística, misteriosa. Então algumas pessoas que elevaram esse conhecimento de radiestesia radiônica a um patamar assim, um conhecimento para poucos.
E na realidade não é, ele é um conhecimento do nosso dia a dia e que é possível a gente acessar a qualquer momento e é possível a gente usar no nosso dia a dia, né? Hoje eu vou falar um pouquinho como para vocês, tá? Dentro desses trabalhos de perceber a energia na radiestesia, a gente pode trabalhar com algumas ferramentas diferentes. Lá dentro do curso eu vou falar um pouco de várias ferramentas. Hoje eu vou falar, até pelo tempo, de uma especificamente, que é a que a gente vai usar para as nossas atividades aqui, para o nosso objetivo hoje. Essa ferramenta que a gente vai trabalhar hoje é com o pêndulo, né? O pêndulo, ele é uma das ferramentas mais conhecidas da radiestesia. É muito comum, a gente encontra em lojas de artigos esotéricos, religiosos, místicos, a gente sempre encontra um pêndulo. E hoje a gente vai trabalhar com ele, né? Uma outra pergunta que é muito comum eu receber: Cris, que tipo de pêndulo eu uso? Existem milhares de pêndulos diferentes, né? Pêndulo de pedra, de madeira, de cobre, de níquel, pêndulos que são ocos por dentro para colocar testemunhos, enfim. Lá no curso eu vou detalhar cada um deles. O que eu sugiro, se você ainda não trabalha com a radiestesia e está começando, eu sugiro um pêndulo de pedra, né? Esse daqui é um quartzo rosa, esse daqui é um quartzo verde. Você vai escolher um pêndulo que você se afinize com ele. Por que eu sugiro de pedra? Primeiro, ele tem uma consistência, um peso que ele é mais firme. Às vezes um pêndulo de madeira mais leve, ele pode ser mais influenciável, manipulável. Então, o radiestesista, a gente que está praticando, às vezes precisa um pouco mais de treino. Precisa estar com um pouquinho mais de prática para trabalhar com um pêndulo mais leve, um pêndulo mais sensível, né? E assim vai para aqueles também de níquel, de cobre e outros tipos de pêndulo, né? Para quem está começando, eu sempre sugiro esse de pedra, é uma boa medida, é mais fácil de encontrar e você vai escolher um aí da sua preferência. Existem pêndulos de várias pedras diferentes, de cristal, de quartzo, de olho de tigre, ametista, enfim, bem fácil, você vai escolher um, tá? Outra pergunta que me fazem: Cris, como eu preparo esse pêndulo para usar? Existem algumas práticas em radiestesia que são observadas, são importantes na hora de programar um pêndulo, ativar um pêndulo e limpar um pêndulo, tá? A principal delas é fazer a ativação desse pêndulo e a programação a partir de uma pirâmide de cobre, tá? Essa pirâmide de cobre, eu vou falar lá no curso, eu falo com calma sobre ela, mas ela é essencial para que a gente pratique a radiestesia? Não, gente, não é. E esse é um outro, eu vou falar que é um mito, não é bem um mito, mas assim, eu posso praticar a radiestesia, eu posso programar um pêndulo sem usar a pirâmide de cobre e sem aqueles conhecimentos tão técnicos, né? Existe uma programação que a gente observa de norte magnético da Terra, porque toda a energia, toda a programação do pêndulo, ela tá ali prevendo uma energia específica que a gente vai captar, é a percepção dos campos energéticos, né? Então a gente vai programar daquela forma. Quando eu comecei a usar, a praticar a radiestesia, eu nem sabia disso. Eu nem conhecia pirâmide de cobre. E eu aprendi a limpar, ativar e usei muito tempo os meus pêndulos sem fazer nenhum tipo de ativação na pirâmide, tá? Porque existe sensibilidade. E a pedra, ela é até muito indicada para isso também, porque ela tem um componente de
percepção de energia bem material, bem conectada a nós aqui na nossa dimensão do nosso plano material, então nos dá uma resposta entendível a nós, né? Como eu sugiro que vocês façam então essa ativação? Então, quando comprarem o pêndulo, a primeira coisa, lava em água corrente essa pedra, né? Deixa essa pedra bem limpinha. Se for uma pedra de quartzo, um cristal, por exemplo, ela pode ser energizada no sol, se você quiser. Pode ser limpa, descarregada na terra, se você tiver um vasinho com terra, ou simplesmente colocando esse pêndulo, encostando no chão, né? Se você mora em apartamento, tem algum jardinzinho, tem algum vasinho, usa lá aquela terra daquele jardinzinho e do vaso, enfim, e você vai sempre encostar esse pêndulo lá. É como se esse pêndulo tivesse voltando ao seu padrão zero de energia, desimpregnando de todas as energias que ele ficou impregnado. Então esse é o primeiro procedimento. Comprou, lavou em água corrente, você pode deixar na terra, deixar ali naquele jardim, deixar no chão se você mora em casa, se não, deixa num vasinho de planta se você mora em apartamento, para que ele tenha contato com o elemento telúrico, né, para ir limpando, descarregando. Se quiser até pode colocar um pouco no sol, mas nem precisa deixar muito, tá? O sol também traz uma polaridade de energização que nem precisa nesse sentido, porque a gente não quer que ele irradie necessariamente, mas que ele capte vibrações, tá? Feito isso, o seu pêndulo tá limpinho, zeradinho, descarregado de qualquer energia externa para poder ser usado. Se você for usar esse pêndulo só para você, segure no meio das duas mãos e respire profundamente, né? Puxa pelo nariz, solta pela boca, até você sentir a energia dessa pedra nas suas mãos. O pêndulo de metal, como devo proceder? O pêndulo de metal, Daura, ele vai precisar da torrezinha de cobre para a gente fazer a ativação, tá? Esse seria o mais adequado, tá? Seria o ideal. Por isso que para mim o mais simples é o pêndulo de pedra para gente que está começando. Depois, se não, a gente pode comprar a piramidezinha de cobre com uma bússola magnética também e programando, tá? Mas aí, isso no curso eu ensino detalhadamente como é. Aqui, se você não tiver o de cristal, até sugiro, compra um, é baratinho e tu vai conseguir trabalhar bem com ele, tá? E testa no de cristal, ou no de metal, né? Para quem já tem de madeira, para quem já tem de metal ou qualquer outro material, comece estudando com o de pedra e teste os resultados com o seu, né? Porque às vezes a gente já tem um pêndulo que ele está tão conectado a nós, já no nosso campo de vibração, a gente já tem uma comunicação com ele, ele já tem uma percepção do nosso campo, que é possível que ele já esteja até harmonizado e respondendo, tá? Uma vez feito isso, ele tá zeradinho, já tá com a nossa energia, porque nós vamos usá-lo. A gente vai agora programar as respostas, né? É interessante porque algumas pessoas chegam para mim e dizem assim: Cris, eu posso manipular o pêndulo, eu posso fazer com que ele responda algo que não é verdadeiro? Nós podemos influenciar o pêndulo. Por isso que é muito importante que a gente faça já inicialmente, antes de começar a usar, a programação dele. Então eu vou programar, é como se eu estivesse fazendo um combinado com o pêndulo. Toda vez que ele girar em sentido horário, ele quer dizer sim.
Toda vez que ele girar em sentido anti-horário, ele quer dizer não. E aí eu vou programar, então eu vou fazer 21 voltas em sentido horário, dizendo sim, 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 21 vezes. E vou programar anti-horário 21 vezes, dizendo não, 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 não. Essa é a programação básica. Eu também posso programar esse pêndulo para cima e para baixo, né? No sentido vertical. Nesse sentido vertical, eu também posso programar para que isso seja um sim. Então, eu vou também fazer a programação 21 vezes, pendulando no sentido vertical, para cima e para baixo, sim, 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 21 vezes. E também posso programar que o sentido horizontal é uma resposta não. Então, não, 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 21 vezes, tá? Esses são os sentidos principais. É possível a gente fazer outras programações, né? Então, ele estagnado, parado, é uma energia que não está em movimento. Muito útil quando a gente vai fazer medição de chakras, né? Quando eu quero captar energias de chakras e eu preciso entender se aquelas energias estão em movimento. Ou quando eu quero medir a energia de algum campo específico, algum ambiente, algum espaço da minha casa, do meu consultório, eu vou com o pêndulo e pergunto como está essa energia e posso programar anti-horário para energia que não tá legal, não, ou horário, a energia está harmônica, tá legal, sentido horário, sim. Ou quando o pêndulo está estagnado, olha, aqui não tem movimentação de energia. E aí eu vou definir se isso para mim, naquele espaço, naquele contexto, é bom ou não é bom, né? Mas nós vamos programar. E esse é o passo a passo que vocês vão fazer em casa, uma vez com o pêndulo, programar. Quanto melhor eu programo, eu coloco o meu campo mental e vinculo o meu campo energético, e é importante que a gente tenha afinidade com o pêndulo, porque se o pêndulo ele tem o propósito de captar a energia, de perceber a energia, uma vez que esse pêndulo já sabe qual é o meu campo de energia, ele não vai ser influenciado pelo meu campo de energia. Então, às vezes eu não tô muito legal, eu tô com o meu mental um pouco mais conturbado, tenho problemas. Se eu tenho um campo de energia específico e eu estou alinhada com o meu pêndulo, ele sabe que aquela energia é minha e não do testemunho e não da pessoa que eu estou tratando. Então é mais fácil que trabalhar com este pêndulo. E daí eu vejo também muitas dúvidas, né? Eu tive uma aluna que chegou para mim e disse assim: Cris, o meu pêndulo me mente. Eu tenho 2 pêndulos, um é mentiroso, o outro diz a verdade. Então quando eu quero tirar a prova dos 9, eu consulto 2, 3 pêndulos diferentes. E aí a gente vai trabalhar essa questão, né? Não é que o pêndulo seja mentiroso, mas até que ponto eu fiz uma programação e eu tenho afinidade com este pêndulo para que ele capte não a minha frequência, mas para que ele capte a frequência daquela pessoa que eu estou tratando ou daquele ambiente que eu estou tratando, enfim, daquela situação que eu estou tratando. Que energia que o pêndulo está captando ali. Né? Então essa sintonia entre o radiestesista e o seu pêndulo, ela é muito importante. Né? O que nas minhas práticas eu faço, né? Eu uso 2 pêndulos, eu tenho 2 pêndulos que eu gosto, que eu trabalho bem com qualquer um dos 2. E geralmente quando eu estou fazendo um atendimento, eu peço para que a pessoa que está comigo escolha qual é o pêndulo que ela quer que eu utilize.
E é bem interessante. Esses dois que eu trouxe para você são os dois meus preferidos, tá? São os meus queridos. É um pêndulo de quartzo verde e um pêndulo de quartzo rosa. Por que eu gosto desses dois? Porque eles trabalham bem com a energia do equilíbrio, né? Se a gente entende que praticamente todas as enfermidades do nosso corpo passam por desarmonias do campo emocional, e esse campo emocional está intimamente vinculado com o nosso chakra cardíaco, eu tenho os padrões vibratórios, tanto de cristais, né, das pedras, quanto das cores, de harmonização desse sentido emocional. Então eu gosto muito de trabalhar com esses dois. E quando eu peço para a pessoa escolher, é porque ela vai sentir uma vibração afim com um dos dois. E aí eu uso esse pêndulo que a pessoa escolheu para fazer a medição dela. É como eu trabalho, é o certo, não tem certo nem errado, tem a forma como você também vai se afinizar com o seu pêndulo. Não tem problema ter um só e usar só ele, né? Outra pergunta que surge muito sobre a escolha do pêndulo é: Cris, é melhor eu usar um pêndulo de cristal, né, que é o quartzo branco, aquele quase transparente, né? O cristal, a pedra cristal, ela é uma pedra capaz de armazenar todas as informações possíveis do universo. Tá? Então, ali dentro do cristal, a gente tem tudo, a gente amplifica todas as energias, a gente pode ter acesso a todas as informações do universo, tá? Então, para quem está começando, às vezes pode sentir mais dificuldade de trabalhar com um pêndulo de cristal, mas ele é magnífico. Depois que a gente tá com um corpinho já dentro da radiestesia, a gente já tem alguma prática, o pêndulo de cristal vai trabalhar maravilhosamente bem, principalmente na parte da radiônica. Uma vez que eu identifiquei pela radiestesia as energias e eu quero fazer emissão de energia a partir dos gráficos, a partir das mesas radiônicas, o pêndulo de cristal ele tende a potencializar aquele trabalho que eu estou fazendo. Se eu entendo que dentro do cristal existem todas as informações e todas as energias do universo e ele é um elemento mineral capaz de irradiar todas essas energias do universo, eu potencializo o meu trabalho. Tá? Então treinem, comecem a treinar, comecem a usar e vocês vão ver que conforme a gente vai treinando, o uso do pêndulo de cristal ele vai fazendo com que a gente também dinamize muito a nossa prática, tá? Uma dica, tá? Não, eu por exemplo já nem trabalho com o pêndulo de cristal no dia a dia, tá? Eu prefiro fazer o meu trabalho com outros, mas isso é afinidade, nada mais do que isso. Não tem um pêndulo mais importante do que o outro, melhor do que o outro. Existem potencialidades específicas em cada um e a afinidade de trabalho do radiestesista, tá? Falamos do pêndulo. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui sobre o pêndulo. Deixa eu ver os comentários. De madeira, a energização da mesma forma? Sim, Sandra. O de madeira, eu evito colocar água no de madeira, tá? Mas pode rapidamente e contato com a terra vai limpar melhor o de madeira, né, com o solo, com o chão, tá? É legal separar os pêndulos usados para a mesa. Eu não entendi bem, Aline.
Eu guardo sempre os meus pêndulos são de pedras, né? Então eu tenho um saquinho em que eu guardo as pedras que eu uso para radiestesia, elas são separadas dos meus cristais da magia, dos meus cristais de cristaloterapia, as minhas pedrinhas que eu uso para potencializar os gráficos em radiestesia são separadinhos. Então, junto com essas pedras, eu guardo os meus pêndulos, né? Então, todos ficam ali com essa energia. Mas o pêndulo que eu uso para trabalhar na mesa é o mesmo pêndulo que eu uso para trabalhar nos gráficos, né? É o mesmo pêndulo que eu uso para fazer medição na própria pessoa quando ela está em tratamento comigo. É o mesmo. Que mais? Separar o da mesa com os de outra terapia. Eu acho que eu já respondi, enfim. Todas as minhas práticas com o pêndulo são com os mesmos pêndulos, a não ser que você trabalhe com alguma mesa específica que de repente tenham te ensinado assim. A mesa que eu uso, ela não requer que eu separe o pêndulo para trabalhar só com esta mesa, porque a mesa, essa mesa que eu utilizo, que é a mesa que eu vou ensinar no curso, eu trouxe até aqui outros gráficos, né? Essa aqui é a parte da frente da mesa radiônica que eu uso, e a gente tem alguns outros complementos, né? Trabalhar a coluna vertebral, trabalhar biômetro de Boves, trabalhar com análise dos 7 raios, personalidade, vidas passadas, raio que influencia e sustenta essa encarnação pessoal, no sentido de missão, de personalidade, campo mental, campo emocional, espiritual. Então eu gosto bastante de trabalhar com essa identificação dos raios, tá? Que mais? Aqui é uma mesinha mini, é a mini dessa daqui. Então essa é a mesa que eu trabalho. Essa não requer um pêndulo específico para ela, tá? Acho que respondi. Vamos para o nosso próximo item. Gráficos. Eu trouxe aqui alguns gráficos. Eu tenho 2 tipos de gráficos diferentes aqui para mostrar para vocês, tá? Eu tenho alguns gráficos que eles são, eu não sei o nome, tem um nome específico esse material, mas é tipo um acrílico, uma plaquinha plástica, tem um nome específico, eu não vou lembrar agora. Mas o que é importante é que a gravação, né? A gravação desses gráficos aqui é feito em cobre, tá? Essas plaquinhas que a gente tem a gravação em cobre, elas são muito mais duradouras, né? Porque o próprio cobre, ele é um elemento autolimpante, né? O cobre, ele é o fogo mineral. Então ele é consumidor, é uma energia que consome o negativo já naturalmente. Por ter essa capacidade é que essas plaquinhas de cobre, elas são eternas, elas não ficam carregadas, elas não se sobrecarregam. Então, geralmente essa plaquinha é um pouquinho mais cara, né? A gente faz um investimento inicial, mas a gente vai usar para a vida toda, para várias pessoas, até que ela comece a se desgastar naturalmente, tá? Mas ela dura muito. Essas minhas aqui, por exemplo, eu já devo ter... A gente está em 2019, acho que eu comprei em 2015 essas placas. Então já tem aí uns 4 anos, né? E olha, elas estão novinhas praticamente, tá? Enfim, tem várias. E eu também posso usar, eu trouxe até aqui, esses aqui, ó, são exemplos de adesivos, são colantes, né? Gráficos em adesivos. Esses gráficos eu posso usar
colado na minha carteira, colado na capinha do meu celular, colado, enfim, onde eu quero, no espaço que eu quero trabalhar. Ele também vai ter uma durabilidade um pouco menor, porque ele não é de cobre, mas a gente vai poder usar por bastante tempo, até a gente achar aquilo ali, sentir que não está mais fazendo efeito. Se eu quero saber exatamente se está fazendo efeito ou não está, ou já está carregado, uso o pêndulo. Esse gráfico está em funcionamento, está ativo ainda na sua programação? Anti-horário não, horário sim, o pêndulo vai responder, tá? Se não tiver mais, só substitui, tá? Essas outras plaquinhas aqui são plaquinhas menores também. Olha o gráfico prosperador, que bonitinho, em cobre. Esse gráficozinho pequenininho, ele é excelente. Esse daqui já é em cobre, o prosperador pequenininho, para colocar onde? Prosperador, coloca na carteira, né? Para ter o tempo todo na bolsa, na carteira, junto com a gente, para que a gente possa estar sempre com essa energia prosperadora, tá? E por último aqui, que esses aqui são os que a gente vai trabalhar hoje, são os gráficos em papel, tá? Esse daqui, ele não é tão durável quanto de cobre, porque ele tem um limite, o próprio papel, né? Ele vai absorvendo energia, com o tempo a gente tem que repor. Então eu vou trabalhar ali 1 mês, 2 meses, 3 meses, depende de quanto que você vai trabalhar, quanto que você vai usar esse gráfico, tá? Todos os gráficos, eles trabalham com o sentido do conhecimento da geometria divina. Então essa geometria divina, ela dá origem a esses desenhos, essas formas geométricas que emanam um campo vibracional. Então quando a gente trabalhar com eles, é dessa forma que eles vão fazer ação. Quando eu coloco um fio de cabelo meu dentro desse gráfico e eu vou com o pêndulo pendular para que esta energia deste campo vibracional, desse gráfico, atue em mim, a partir daquilo que a gente chama de testemunho, que nesse caso foi o meu fio de cabelo. O testemunho pode ser a roupa que uma pessoa usa, pode ser o nome completo com a data de nascimento. Quanto mais energia da pessoa o testemunho tiver, melhor é esse testemunho e mais fácil que essa energia chegue até a pessoa. Por isso que a gente costuma dizer que em radiônica, quanto mais conectada com a pessoa for o testemunho, melhor o trabalho. Então, a saliva, um fio de cabelo, uma peça de roupa que a pessoa usa, algo que esteja impregnado com a energia da pessoa, um brinquinho, né, um cordãozinho, enfim, algo daquela pessoa. Mas se eu não consigo ter acesso a algo da própria pessoa, eu posso escrever o nome completo, a data de nascimento, o endereço da pessoa, e ali eu coloco todas as informações que eu tenho para trabalhar nesses gráficos, tá? A partir de agora, eu vou começar a trabalhar com vocês aqui, vou ensinar como usar esses 6 gráficos. Deixa eu tirar essa minha mesa daqui para a gente poder abrir. Enquanto isso, quem tiver dúvidas, pode ir colocando aí, que eu vou respondendo. Eu vou olhando aqui e vou respondendo. O primeiro gráfico que a gente vai trabalhar hoje é esse gráfico, anti-magia, tá? Esse gráfico anti-magia, o próprio nome já diz, ele é especialista em quebra, limpeza, desconexão de energia de magia negativa no campo vibracional da pessoa ou do ambiente. Então, todas as pessoas que estiverem impregnadas com magias negativas, a gente já pode trabalhar com esse gráfico anti-magia, tá? E magia negativa não é só aquela magia que se faz com elementos, né?
Eu vou fazer macumba, feitiço, despacho, não é só isso. Se a gente para pensar, as piores magias são as mentais, são as demandas, né? As rezas, é o pensamento negativo, é a gente olhar para uma pessoa e rogar uma praga, né? A gente chama assim, nossa, a praga que aquela mulher me rogou, pegou. Então são demandas, são projeções energéticas negativas mentais. E para isso não se precisa acender uma vela. E no nosso dia a dia, a gente se demanda o tempo todo. A gente para a gente mesmo e a gente para os outros, tá? Eu costumo brincar nas minhas aulas que eu tô num trabalho de aprendizado e evolução, tanto quanto qualquer pessoa encarnada. E eu me vejo demandando muito no trânsito, por exemplo. A pessoa me fechou no trânsito, não tá na minha frente e parou o carro sem ligar o alerta, eu tenho que frear bruscamente, eu já demandei a pessoa que está na minha frente. Você não sabe para que serve, já xinguei. Então aquele padrão de energia negativa minha já foi para aquela pessoa. E isso é magia. Né? É manipular uma energia. E isso é magia negativa que eu mandei para aquela pessoa. E a gente tem que estar o tempo todo se policiando. Toda vez que a gente pensa assim, eu acho que eu não consigo fazer isso. Cristo está ensinando radiestesia radiônica, mas eu acho que não vai dar certo para mim. Se eu fizer, não vai dar certo. Olha a carga de energia negativa que eu tô já jogando para as minhas potencialidades, para as minhas próprias capacidades. Tá? Então tudo isso é magia, manipulação de energia, seja mental, seja elemental. Então acaba que esse gráfico anti-magia a gente usa o tempo todo e para todas as pessoas. Então use para você, no mínimo uma vez por semana, no mínimo, uma vez por semana. E para quem faz atendimento terapêutico, use para todos os clientes, em todos os atendimentos. Isso aqui já vai eliminar assim 90% de uma sobrecarga de energia que entraria em contato conosco. Então o primeiro gráfico que a gente vai trabalhar é esse, anti-magia. O segundo gráfico que eu gosto de trabalhar é o antidor. Tá? E eu trouxe aqui nesse conjunto porque existem milhares de gráficos, né? Milhares. Eu trouxe alguns aqui que são até alguns que eu nem vou trabalhar no curso, tá? São extras, então a gente vai aprender outros no curso. Esses aqui já fica aí para vocês usarem, tá? Então o anti-magia é o primeiro, o segundo é o antidor. Também como o próprio nome já diz, é para eliminar, adormecer, anestesiar, diminuir dores. Tanto dores físicas, quanto também dores emocionais, psíquicas, mentais, né? Então, a gente pode trabalhar com esse gráfico antidor para todo tipo de dor que a gente esteja passando. Pessoas com enfermidades, em tratamentos crônicos, tá? Então, tudo aquilo que a gente precisa amenizar processos dolorosos, entramos com esse gráfico. E também o testemunho segue a mesma orientação do anterior. Então, o testemunho, quanto mais energia tiver da pessoa, melhor, tá? Então, esse é o antidor. Eu tô vindo na sequência, eliminando, diluindo energias negativas projetadas contra a pessoa, diminuindo todo e qualquer tipo de dor que a pessoa esteja sentindo. Aqui no consultório eu recebo muitas pessoas em tratamento de tristeza, depressão, ansiedade. E o looping que essas pessoas entram no seu campo mental e emocional é de muita dor. Às vezes a pessoa chega para mim e diz assim, Cris, eu sei que eu tenho que reagir,
eu sei que a minha vida não é tão ruim assim, mas eu não consigo fazer, eu não consigo saber o que fazer, que direção ir, eu não tenho força. E isso causa dor naquela pessoa, ela se sente frustrada, ela não consegue, ela tem ali também aquela questão às vezes até de ego ferido, de ter que pedir ajuda, e nós temos uma dificuldade às vezes incrível de pedir e às vezes até de aceitar ajuda, né? Tudo isso são processos dolorosos do ego, mas são processos dolorosos que a gente enfrenta. Então esse gráfico antidor, ele vai funcionar não apenas para as dores físicas do corpo físico, mas para todas essas. Como é que eu vou direcionar isso no momento da programação desse gráfico? Então, quando eu estiver com o pêndulo, eu vou rotacionar e vou pedir que todas as dores emocionais, mentais, psíquicas, espirituais e físicas sejam anestesiadas, adormecidas, cortadas, eliminadas, paralisadas. E ali eu vou programando com voltas horárias, porque eu estou emitindo energia, tá? O terceiro gráfico que eu trouxe é um gráfico muito interessante, ele não é um gráfico muito comum, tá? Na maioria dos cursos de radiestesia você não vai encontrar esse gráfico, mas ele é bem interessante porque ele trata de um assunto que todos nós precisamos em algum momento. É o desembaraçador de relacionamentos. Para todos aqueles relacionamentos difíceis, complicados, tumultuados, atritos, às vezes atritos que a gente tem com familiares, com colegas de trabalho, com pessoas difíceis. Então a gente vai desembaraçar essas relações, né? Às vezes aquelas situações que as pessoas chegam assim, Cris, ninguém entende o que eu falo uma coisa, as pessoas entendem errado, e aí já causa problema, já dá briga. Então esse gráfico aqui pode ajudar bastante nesse sentido, tá? O que é interessante para usar com este gráfico? É ter as informações de todas as partes envolvidas. Então, se eu tenho algum embaraço com um parente meu, eu posso usar o meu nome e o nome do meu parente, ou uma roupa minha e uma roupa desse meu parente, enfim, um testemunho meu e um testemunho desse meu parente. Se o meu atrito, se o meu embaraço são com pessoas do trabalho, por exemplo, lá do meu campo de trabalho, eu vou usar o meu nome, o nome dos meus colegas de trabalho, coloco no gráfico, vou pendular os nossos nomes, os nossos testemunhos em cima do gráfico para desembaraçar relações. Então eu estou enviando uma energia de irradiação, de harmonização e de compreensão para aquela situação entre aquelas pessoas. Esse gráfico aqui, ó, é presentinho para vocês, tá? O outro gráfico tá nessa linha também de relações, mas é um pouquinho diferente. Esse gráfico aqui, ele é o harmonizador, tá? Por que eu trouxe esse gráfico de harmonizador? Porque além de trabalhar a harmonização entre pessoas, ele também pode atuar na harmonização de ambientes, tá? Então, quando eu tô num ambiente que parece, eu cheguei em casa e é uma brigaçada, é uma energia pesada, é algo que tá complicado morar aqui. Então eu vou harmonizar esse ambiente. Porque às vezes eu desembaraço as relações, mas se aquele ambiente
estiver impregnado, fica mais difícil a gente manter a energia harmônica. Então eu vou ajudar a potencializar essas harmonizações pessoais e dos ambientes. Lembrando, todo e qualquer gráfico pode ser usado para pessoas, ambientes e animais. Então, sabe aqueles animaizinhos de estimação que estão brigando, que estão agressivos, que estão desarmonizados? Eu posso usar o gráfico harmonizador, né? Eu passei assim por uma vivência clássica. Olha, Marta, beijo! Essa vivência que eu passei quando eu vim de São Paulo para o Rio Grande do Sul, aqui na casa da minha mãe, tinha a gatinha da minha irmã, que ficou aqui quando a minha irmã se mudou, a Luna. E aquela gatinha, ela é arisca, não gostava de ninguém, e gatinhos, eles são territorialistas, né? Eu cheguei no espaço da Luna com a Yumi. A Yumi é a minha filha patuda, né? Então, uma cachorrinha. A Yumi queria fazer amizade com a Luna e a Luna não queria de nenhum jeito. Foi preciso harmonizar essa relação, né? Harmonizar a relação entre a gatinha e a cachorrinha. Olha só, até isso a gente consegue trabalhar a energia desses nossos amiguinhos, desses nossos companheiros de vida, né? Então, fica a dica para quem quiser usar, e da mesma forma o testemunho é o mesmo. Se tiver um pelo do animalzinho, se não, coloca o nome, coloca o endereço de onde eles moram, né? Quanto mais energia do animalzinho também, melhor, tá? O próximo gráfico é um gráfico que todo mundo ama, né? Porque todos nós queremos, mas esse aqui, pela vida material que a gente leva, ele também é um dos mais importantes pra gente. O gráfico prosperador, né? O gráfico que vai trabalhar todo o nosso sentido de prosperidade. Prosperidade material, prosperidade financeira, prosperidade de carreira, prosperidade de saúde, todos os sentidos de prosperidade. Tá? Às vezes as pessoas ficam muito limitadas usando esse gráfico, usando apenas para o sentido material, mas ele não serve apenas para o sentido material. Ele é um gráfico prosperador, mas ele pode fazer prosperar tudo, né? Então, prosperar a minha inteligência, prosperar a minha esperteza, prosperar a minha saúde, prosperar os meus relacionamentos. Aqui a gente pode usar todos os sentidos da prosperidade. E claro, o material sempre é bem-vindo, né? Aqui vai trabalhar também prosperidade de carreira. Então, quando a gente quer trabalhar para pessoas que estão procurando emprego, estão precisando encontrar um caminho na vida, é um gráfico maravilhoso para trabalhar com jovens que estão buscando caminhos, né? Então, faça essa busca ser uma busca próspera de sentido, e tudo isso você vai programar como? Com o pêndulo. Então, pendulando em cima do testemunho da pessoa para quem vocês estão trabalhando, e aí a gente vai programando. Para cada programação que eu dou, pendular, sempre no sentido horário, quando eu estou irradiando algo para a pessoa, tá? O nosso sexto gráfico, ele é o gráfico vitalizador, tá? O gráfico vitalizador, ele também não tá no curso, então tá aqui para vocês. A gente vai ver milhares de outros gráficos no curso, né? Mas esse daqui também é um super querido, e ele é uma mão na roda
quando a gente está trabalhando com as nossas energias pessoais e as energias pessoais das pessoas que a gente atende, porque ele vai vitalizar tudo que precisa ser vitalizado, vitalizar o amor, vitalizar o conhecimento, vitalizar a fé, vitalizar o desejo de viver. Então, nesses tempos que a gente vive, em que a gente passa aí por situações tão complicadas, tão difíceis. Aqui no consultório eu atendo pessoas que às vezes vêm com a energia lá no dedo mindinho do pé, né? Que passam por períodos depressivos muito longos ou períodos de enfermidades muito longas, processos de enfermidades crônicas, em que o nível de energia da pessoa naturalmente vai baixando dentro daquele processo que ela está passando. Esse gráfico vitalizador, ele é bem interessante para isso. A gente vai vitalizar todo o campo energético daquela pessoa e possivelmente do ambiente também. Quando a gente tem alguma pessoa, principalmente ou muito negativa ou com processos de enfermidades, o ambiente onde aquela pessoa convive também vai caindo em padrão de energia, né? O campo vibracional vai ficando mais denso. Quando a gente trata esses casos, eu vou limpar lá no anti-magia e vou vitalizar aquela energia do ambiente, daquele espaço, daquele local em que essas pessoas moram, e vai ajudar até a vitalizar e a manter essas pessoas mais harmônicas nesses sentidos. Então, um gráfico aqui bem coringa pra gente no nosso dia a dia e nas pessoas que a gente atende. Esses são os 6 gráficos. Eu deixei aqui no início da live, no início dos comentários, eu não consigo deixar, será que eu consigo ir lá buscar? Vou colocar de novo. Vou colocar de novo aqui. Se vocês quiserem receber esses 6 gráficos para vocês imprimirem e já irem trabalhando, já é só me mandar um e-mailzinho para receber os 6 gráficos. Envie e-mail criscoe@gmail.com. Então é só me enviar um e-mailzinho aí, criscoe@gmail.com, diz assim: Cris, eu quero receber os gráficos para começar a trabalhar. Vamos lá, de vocês que estão assistindo, alguém quer ser tratado aqui? A gente já faz e eu já vou usando como exemplo. Então, se alguém quiser, senão eu pego aqui, coloco o meu nomezinho aqui dentro e eu vou trabalhar para mim. Ninguém? Deixa eu ver, vamos esperar, tem um tempinho aí. Não? Vou trabalhar então, vou colocar meu nome aqui, porque eu quero mostrar. Eu quero mostrar para vocês a ativação, tá? Sueli, coloca aí então teu nome completo e data de nascimento. Nome completo da Sueli e data de nascimento. Papelzinho em branco, onde eu vou escrever o nome da Sueli. A Sandra, a Daura, todo mundo. Gente, quem quiser, coloca o nome completo e data de nascimento, porque aí eu já coloco aqui. A Sueli foi a primeira que apareceu aqui. Sueli. Cristina
Silva, 24 de fevereiro de 1969. Então, nome completo e data de nascimento. E claro, a gente está conectada e a Sueli está conectada com o seu campo de energia agora aqui. Então, eu vou colocar o nome completo da Sueli e a data de nascimento no primeiro gráfico, no gráfico anti-magia. Acho que tá pro cantinho, né? Não dá para ver bem dali. Deixa eu colocar mais para cá para ficarem os 6. Dá para ver, pessoal? Ficou melhor assim? Então, acho que ficou, né? Quando eu tô trabalhando, esse é um trabalho à distância. É um trabalho que eu tô usando por testemunho. Né? Então, eu não tenho um fio de cabelo, eu não tenho uma roupa, eu não tenho um campo de energia da pessoa. Quando eu tenho um testemunho da pessoa, eu encosto o pêndulo no testemunho. Então eu vou energizar o pêndulo com a energia da pessoa que eu estou tratando. Nesse caso é a distância, então eu não tenho a energia da pessoa. Então o que eu vou fazer? Eu vou programar o pêndulo para entrar na energia da Sueli. Então eu vou trabalhar com o pêndulo, eu vou dar aqui 21 voltas no sentido horário, repetindo o nome da Sueli e a data de nascimento, tá? Sueli Cristina Silva, 24 de fevereiro de 1969. Sueli Cristina Silva, 24 de fevereiro de 1969. Sueli Cristina Silva, 24 de fevereiro de 69. 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 Sueli C
Sueli Cristina Silva, 24 Sueli Cristina Silva, 24 Sueli Cristina Silva, 24 Sueli Cristina Silva, 21 vezes em sentido horário, repetindo o nome da pessoa, porque é um tratamento à distância, eu não tenho a energia dela. Se eu tenho uma peça de roupa da pessoa, eu posso simplesmente encostar o pêndulo na roupa da pessoa, no testemunho com a energia da pessoa. Se a pessoa está aqui na minha frente, eu peço para a pessoa segurar o pêndulo com as mãos. E quando ela segura o pêndulo com as mãos, a energia da pessoa já está impregnada. E esse vai ser o testemunho, a própria pessoa estando presente. Tá? Essa é a forma. Aqui o nome da Sueli, o testemunho da Sueli, está no gráfico anti-magia. Então aqui eu quero o quê? Quebrar, limpar, retirar, absorver. Então os primeiros giros que eu vou fazer são giros anti-horários. Então eu vou fazer 21 giros anti-horários, tá? Para tratamento de quebra de magia negativa. Se eu quero potencializar, eu vou dar uma dica para vocês agora. E aí eu vou assim, essa dica vai valer, vocês vão curtir e vão compartilhar esse videozinho com os amigos de vocês agora.
A dica é, se vocês têm essa pedrinha aqui que a gente chama de vassoura de bruxa, né? A cianita preta ou vassoura de bruxa, a principal energia dessa pedrinha vassoura de bruxa é quebra de magia negativa. O que você vai fazer? Vai colocar esta pedrinha em cima do testemunho que está no gráfico, antes de fazer os giros. E aí você vem com o pêndulo, que já está na energia da Sueli, com a pedrinha em cima, e eu vou pendular 21 voltas anti-horário. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 voltas sentido anti-horários. E agora eu vou fazer o fechamento dessa energia nesse gráfico, 21 voltas no sentido horário. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Fechei. Eu posso deixar, a gente tem duas possibilidades. O que eu gosto de trabalhar? Fiz o anti-magia, deixei o nomezinho dela com a pedrinha ali ativado. Essa ativação que eu fiz agora pode ficar aqui até 24 horas. Pode ficar mais, né? Mas depois vai requerer que a gente periodicamente venha e ative, pendule em cima. Se vocês puderem deixar de um dia para outro, é o melhor. Senão, o que vocês vão fazer? Quando eu estou em atendimento aqui no consultório, eu não consigo deixar, né? Imagina, para cada pessoa que eu for atender, para deixar de um dia para o outro, não tem como, a não ser que a gente faça esse trabalho num outro período. Mas se você estiver em casa e tiver essa possibilidade, deixe, tá? Aqui, como a gente está fazendo só a demonstração, eu não vou deixar. Então, vou tirar a pedrinha e vou pegar esse testemunho e passar para o próximo gráfico. Se vocês quiserem em casa, vocês vão fazer 6 testemunhos, né? Então, se é um nome escrito, 6 papeizinhos com o nome escrito. Se é um objeto da pessoa, então 6 objetos que tenham a energia da pessoa. Pode fazer dessa forma ou pode ir passando esse testemunho de um para o outro. Quando eu estou atendendo uma pessoa presencialmente, a pessoa faz o quê? Coloca o dedinho em cima do gráfico e eu pendulo em cima da mão dela, em cima do gráfico. E aí ela pendulei ela coloca a mão no próximo gráfico, eu vou pendulando em cima da mão dela. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa no antidor. Tudo que é anti, primeiro eu quero o quê? Tirar, cortar, para que a gente tenha um resultado. Então aqui também eu vou fazer 21 giros anti-horário e depois 21 giros horários, tá? O que nós podemos fazer no gráfico antidor? Eu também posso programar especificamente algo. Por exemplo, Sueli Cristina Silva, nascida no dia 24 de fevereiro de 1969. Antidor emocional, antidor psíquica, antidor mental, antidor física, eliminando, cortando, enfraquecendo todo o processo de dor que ela possa estar tendo, anestesiando, apagando memórias dolorosas. Antidor, 21 voltas anti-horário. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 voltas horário. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Aqui a mesma coisa, poderia, né, passar para o outro, também poderia colocar a pedrinha. Processos dolorosos, eu posso usar pedras específicas. Se a gente está tratando alguma enfermidade específica, eu posso, você tem o conhecimento de cristais, de pedra, pode usar pedras específicas, tá? E aqui eu vou seguindo, então sair do antidor, desembaraçador de relacionamentos. Poderia perguntar para a Sueli se ela tem alguém que ela queira desembaraçar algum relacionamento. E aqui eu poderia incluir um outro testemunho. Lembrando que se eu incluir um outro testemunho junto com a Sueli para trabalhar esse desembaraçar relacionamentos, o que eu tenho que fazer? Programar a energia da outra pessoa também no pêndulo. Mas eu faço isso por vez, eu não pendulo desembaraçar das duas pessoas ao mesmo tempo. Eu faço primeiro desembaraçar de relacionamentos para a Sueli e depois eu programo o pêndulo para outra pessoa e faço desembaraçar de relacionamentos para outra pessoa. E aqui no desembaraçador de relacionamentos é só no sentido horário, porque eu estou enviando uma vibração de harmonização nos relacionamentos dessas pessoas. Então aqui a gente não faz sentido anti-horário, é só horário, é irradiação, tá? E aí 21 vezes também. Então aqui a gente vai programar o desembaraçar de todos os relacionamentos que a Sueli Cristina Silva, nascida no dia 24 de fevereiro de 1969, possa estar precisando nesse momento. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Finalizamos desembaraçador de relacionamentos, vamos para o harmonizador. Então, da mesma forma, se a gente não tem um espaço, não tem um endereço da Sueli, mas eu poderia colocar aqui o endereço da casa dela para trazer harmonização para a família dela, para todos que moram nessa casa, nesse ambiente, enfim. Aqui a gente vai fazer de uma maneira geral. Então, a partir de agora, enviando para Sueli Cristina Silva, nascida no dia 24 de fevereiro de 1969, a harmonização em todos os sentidos da sua vida, a harmonização de corpos físicos, energéticos e espirituais, a harmonização da sua vida familiar, a harmonização na sua casa, a harmonização nos seus relacionamentos, a harmonização no seu círculo de amizades, a harmonização do seu círculo profissional e com seus colegas de trabalho, a harmonização em todos os sentidos da vida da Sueli Cristina Silva, nascida no dia 24 de fevereiro de 1969. 21 voltas horárias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Vamos para o gráfico prosperador. Tem uma pedrinha maravilhosa para a gente colocar aqui, até mais de uma. Vou colocar 2 pedras aqui. Eu vou colocar uma pirita e vou colocar um citrino, tá? Então, 2 pedrinhas maravilhosas para trabalhar a prosperidade. Então, Sueli Cristina Silva, nascida no dia 24 de fevereiro de 1969,
prosperando em todos os sentidos da vida da Sueli, prosperando a vida material, prosperando a vida financeira, prosperando a vida profissional, prosperando a saúde, prosperando os relacionamentos, prosperando a vida afetiva, prosperando todos os sentidos positivos da vida da Sueli Cristina Silva. E 21 voltas horárias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Feito. Vou deixar a pedrinha aqui, se vocês deixariam também mais tempo, mas eu vou passar o testemunho dela para o próximo gráfico. E aí eu vou para o vitalizador. Eu posso fazer a mesma coisa. Eu tenho uma pedrinha aqui que é muito bonitinha para trabalhar vitalidade, que é a granada. A granada traz uma energia vital, uma energia de terra, para trazer energia vibrante pra gente. E eu também vou colocar aqui uma granada e vou colocar aqui essa pedrinha, a calcita laranja. A calcita laranja também vai trazer uma energia vibrante, vitalizadora para a vida da Sueli. Então, a partir de agora, pedindo a vitalização de todos os corpos, entrecorpos da Sueli Cristina Silva, nascida no dia 24 de fevereiro de 1969, que ela seja vitalizada em todos os seus sentidos positivos, que ela seja vitalizada em todos os seus corpos, todos os seus chakras, para que ela tenha equilíbrio e vitalidade para realizar tudo o que precisa ser realizado na sua evolução. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Fechei os 6 gráficos que a gente está trabalhando. Tem limite de gráfico para trabalhar? Não tem. Então vai depender do que a pessoa está precisando, o que vocês querem fazer. Hoje eu ensinei esses 6, mas quanto mais gráficos vocês conhecem, depois conhecendo alguma mesa radiônica, trabalhando com a mesa radiônica, a gente tem outras formas de trabalhar, e no curso eu tenho mais tempo, então eu vou ensinando para vocês como a gente montar, como é que a gente separa, como a gente faz a sequência dos gráficos, tá? A maioria dos cursos fazem o quê? Já trazem algumas sequências de gráficos prontas, né? Então a gente fica refém daquelas sequências. Então tem algumas mesas que são assim, sequências de gráficos, sequência de gráfico para depressão, pá, sequência de gráfico para prosperidade, pá. E na medida que a gente só sabe aquela sequência, a gente fica limitado. Então, vocês conhecendo vários gráficos diferentes e entendendo a lógica de montar essa sequência, a gente tem muito mais possibilidade de atuação, né? A gente fica livre para usar o conhecimento da melhor forma. Terminei o trabalho com a Sueli Cristina Silva. O que eu faço com esse pêndulo? Eu tenho uma prática que é sempre encostar esse pêndulo no chão para que ele volte à sua vibração neutra. Então esse pêndulo encostado no chão. Eu moro em casa, estou aqui no meu consultório, que é na minha casa, é casa, tá? Então, nível terra, aqui é nível terra mesmo. Se você estiver morando em apartamento muito no alto, faz um vasinho de planta, pega a terra mesmo, né? Deixa e volta, põe lá na terra e volta o pêndulo para a energia neutra. Já está desconectado a energia da Sueli,
desse pêndulo. Então agora, se eu quiser saber alguma energia da Sueli girar esse pêndulo, ele não vai mais me dizer, ele não vai responder pela Sueli, né? E aí é que tá, às vezes as pessoas, ai, o pêndulo me mente, né? Ai, eu não consigo entender, né? Tudo depende da energia e da programação que a gente coloca ali no pêndulo para saber se ele vai responder corretamente ou não, tá? Ó, o Alexandre conseguiu entrar, ai que bom, vou querer fazer esse curso, vem sim. Deixa eu ver aqui meu roteirinho, trabalhamos os 6 gráficos, trabalhamos alguma pergunta, gente, a hora das perguntas aqui. Fala aí pra mim o que vocês acharam, o que vocês acham que vocês vão conseguir usar, praticar em casa. Eu tentei mostrar de uma forma bem direta, bem prática. Fala aí pra mim como é que tá sendo. Vamos lá. A Sandra, dúvida. Como você programou o pêndulo se sobre o gráfico eu fizer a pergunta se a pessoa está com problema de relacionamento, o pêndulo responderá? Se eu girar as 21 vezes, não sei se expliquei corretamente, eu acho. Eu não consigo, deixa eu ver, Sandra, eu não consigo ler o final, não sei se expliquei corretamente. Assim, Sandra, lá no iniciozinho da live eu mostrei como programar o pêndulo, tá? Então, depois a gente pode voltar lá, programar em sentido anti-horário 21 vezes para dizer que não, 21 vezes sentido horário para dizer que sim, ou na vertical, para frente e para trás, sim, ou na horizontal, direita e esquerda, não. Eu posso programar o pêndulo, tá? Então essa acho que é a primeira dúvida. Se eu fizer a pergunta se a pessoa está com problema de relacionamento, o pêndulo responderá? Ele vai responder se a gente tiver o testemunho, tá? Então eu tenho que mentalizar a pessoa, eu tenho que ter um nome, eu tenho que ter um testemunho, eu tenho que ter data de nascimento. Quanto melhor for o teu testemunho, melhor o pêndulo capta a vibração daquela pessoa. O pêndulo precisa entrar no campo de energia daquela pessoa para te responder corretamente, tá? E aí sim, é possível a gente perguntar para o pêndulo e ele responder com assertividade. Pode fazer assim, pode pergunta sim e não para o pêndulo. Uma programação que é bacana, já que a gente tocou nesse assunto, é a seguinte: o pêndulo, quando ele ficar parado, quer dizer que ele não está pegando energia daquela pessoa. Você pode programar isso, né? Lá nas programações iniciais, antes de usar o pêndulo. É um recurso interessante quando a gente não quer errar, tá? Então você pode fazer isso também. Eu te respondi, Sandra, não sei se eu te respondi adequadamente, espero que sim. Acho que foram essas as dúvidas. Passamos, gente, a nossa live ficou enorme hoje, enorme, mas eu acho que valeu a pena. E é claro, eu vou pedir, já que estamos aqui, se vocês gostaram, se foi útil, né? Útil é bom, né? Se foi útil para vocês, compartilha aí para os seus amigos, a gente espalha o conhecimento, a gente entrega a oportunidade de outras pessoas também usar. Grande beijo no coração de cada um que esteve aqui, que está conosco, que demorou muito, a live foi embora, e para todo mundo que vai ver depois em casa com calma e num outro momento também. Grande beijo, ó. Ai, coraçãozinho, adoro coraçãozinho. Quando eu tô falando, eu não presto atenção no coraçãozinho. Que bom, Aline, que bom gostar. Então a gente se vê na próxima live. Eu aviso vocês. Então, até lá. Tchau, tchau.